Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Giovanni, espero que sim. Que bom estarmos aqui para iniciarmos mais uma semana de aula neste dia, não é isso? Glória a Deus por isso. E aí, como é que você amanheceu hoje? Bem disposto para mais um dia de aula? Espero que sim. Então, para iniciarmos o nosso dia hoje de aula, vamos fazer uma breve oração de agradecimento ao Senhor por este dia. Tá bom? Vamos lá comigo? Gostaria que você curvasse aí sua cabeça onde quer que você esteja, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por esse primeiro dia da semana. Te peço que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que o Senhor venha estar com cada um de nós neste dia, ó Pai. Te peço pela vida de cada criança que está aí na sua casa, assistindo suas aulas, ó Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria e entendimento, ó Pai, de tudo que eles precisam. Guarda a mente e o coração das crianças, ó Deus. Te peço também que o Senhor venha livrar de todo mal, de toda enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus. Curar aqueles que estão doentes, ó Pai, ser com eles, porque o Senhor é o médico dos médicos. Te peço por cada família, por cada lar neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Quero colocar aqui também diante do Senhor a nossa escola, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Cuida, Senhor, como o Senhor tem cuidado até aqui, o Senhor tem nos ajudado. É em nome de Jesus, Deus, que eu oro e te agradeço neste dia. Amém, crianças? Glória a Deus. E aí tem o versículo de hoje, tá bom? Que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É verdade. Se confiarmos no Senhor, Ele vai nos ajudar, não é isso? Salmo 37, 5. Guarde essa palavrinha no seu coração, tá certo? E confie no Senhor, que tudo vai dar certo na sua vida, na sua casa, tá bom? Aí com a sua família, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje, português, leitura e interpretação textual. Tá certo? Então, pegue aí o seu material, o seu livro, para darmos início à explicação desse conteúdo. Tá bom? Livro de português, páginas 64 a 69. Vamos dar continuidade às atividades complementares, tá certo? E vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 4 do livro de português, tá certo? E aí, nós temos aí na página 64, né, o texto, é um poema falando sobre o domingo, né? Aí você vai fazer a leitura desse poema com bastante atenção, como você sempre faz, né? E aí, depois que você fizer a leitura, compreender o que o poema está falando, você vai responder a atividade proposta das questões 7 a 10, certo? Relacionado com o texto. Tia Vânia vai ler aqui. Depois que você lê o texto que fala sobre o domingo, eu já fiz minha leitura e agora é a sua vez, tá certo? Onde e quando se passa a cena descrita no poema? Aonde é? Que se passa? Qual é o local? E que dia? Tá certo? Como você explica os versos finais do poema? Crianças brincando, contentes iguais por serem crianças. Crianças tão diferentes. Aí você vai escrever o que você entendeu por essa estrofe, tá certo? Ok? Com suas próprias palavras. Ok, baby. E na questão 9, lembrando que essas atividades complementares é a continuação da aula de sexta-feira, tá bom? Página 65 diz o seguinte: leia a palavra abaixo, depois faça o que se pede. Qual é a palavrinha que tem logo aí abaixo? Que palavrinha é essa? Muito bem. Separe a palavra em sílabas. E aí você vai separar a palavrinha. Depois, qual é a sílaba tônica da palavra? Vixe, nós aprendemos na aula de gramática que a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. E ela tem 3 classificações. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Se a sílaba mais forte for a última sílaba, ela é oxítona. Se a sílaba mais forte for a penúltima, ela vai ser proparoxítona.
Se a sílaba mais forte for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Lembrando, certo? Para você saber qual é a sílaba mais forte, quando a sílaba é acentuada, é mais fácil você saber qual é a sílaba tônica. Quando a palavra não traz nenhum acento, você pronuncia a palavra, certo? O som que sai mais alto é a sílaba tônica, aquele som mais puxado. Um exemplo, na palavrinha domingo, qual é a mais forte? Qual foi a que eu estiquei mais? Ó, domingo, certo? E aí, você vai marcar qual é a sílaba tônica dela. A última, a penúltima e a antepenúltima. Lembrando, você conta a sílaba tônica do fim para o começo, da última para a primeira. Certo? Quando você vai contar as sílabas de uma palavra, a sílaba tônica, você conta do fim para o começo, porque a última é oxítona. A do meio, vamos chamar assim, a do meio é paroxítona. E a primeira vai ser o quê? Proparoxítona. Você conta nessa ordem, do final para o começo. Beleza? Entenderam? D. A palavra domingo é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Marque aí a opção. Marque as palavras oxítonas. E aí nós temos aí várias palavras. E aí você tem que marcar somente as oxítonas, tá certo? Leia as palavrinhas com bastante atenção para você saber qual é que vai ser a oxítona. A oxítona é que tem o som tônico no final, o som mais forte. Lembrando uma coisa para você, que as sílabas, elas são tônicas, que são as sílabas mais fortes, a sílaba tônica, e a sílaba que não tem, que é mais fraca de uma palavra, nós chamamos ela de átonas, tá bom? Certo? Vamos relembrar. E aí, nós temos aí no vamos relembrar, para você completar as frases com essas palavrinhas que tem aí, tá certo? Tem as palavrinhas, você vai ler cada sentença, e aí você vai completar o texto com as palavrinhas. Tem cinco palavrinhas aí para você completar, tá certo? Leia com bastante atenção, tá bom? Para você revisar a gramática sobre a sílaba tônica, tá bom? Qualquer dúvida, você pode voltar no conteúdo que a gente estudou sobre a sílaba tônica para você relembrar, tá bom? E agora vamos para o capítulo 4, que traz o seguinte tema: respeito a todos. E aí, observe aí no capítulo de abertura, né? Várias pessoas diferentes uma das outras, né? Diferentes fisicamente e também diferentes por quê? Com culturas diferentes, pessoas de outros países, não é isso? E traz um texto sobre ser cidadão também. Vamos ler comigo? Temos aí o poema, né? Falando sobre o cidadão. Gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, tá certo? Ser cidadão também ter autoestima, isto é, ser gente mesmo, ser a gente mesmo o nosso melhor amigo, né? Respeitar as pessoas do jeito que elas são. O importante não é a cor, o peso, o tamanho ou o jeitão de cada um. O importante é ser bom. Aceitar a condição social de cada um. Se existem ricos e pobres e tantas desigualdades, respeito acima de tudo. Olha só, esse texto é muito legal porque ele está falando sobre a aceitação, que todos nós somos iguais, a gente está estudando sobre isso, todos nós somos iguais, ao mesmo tempo diferentes, não é isso? Por quê? Somos iguais nas características físicas. Temos duas pernas, todos nós somos comum, porque nós somos o quê? Seres humanos, né? Mas as nossas características físicas mudam, nosso jeito de ser também é diferente, né? Mas todos nós somos humanos e importantes para Deus, né? Isso ele nos fez igual, né? Mas nós temos jeitos diferentes, nossas características. Tem umas pessoas que são loiras, outras morenas, uns são magros, mais cheinhos, uns são altos, mais baixos, não é isso? Então somos assim, mas temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são,
porque a gente não pode mudar as pessoas, não é isso, crianças? Então, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas do jeito que elas são, né? Vai ser muito bom para todos, não é isso? E aí tem aquelas perguntinhas de início de capítulo que diz o seguinte: para você, o que significa ser melhor amigo? Seu melhor amigo? Você mesmo ser seu melhor amigo? Você tem que se gostar, se aceitar do jeito que você é, né? Do jeito que Deus lhe fez e ser feliz, não é isso? Na sua opinião, o que significa respeitar as pessoas do jeito que elas são? Tia Vânia já acabou de falar. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas do jeito que elas são. Você não precisa amar as pessoas ou ser a melhor amiga das pessoas, de todo mundo, mas você tem que respeitar elas do jeito que elas são, com o jeitinho delas, né? Porque tem gente que é mais feliz, tem outros que ficam mais tristes, tem outros que são mais alegres, não é isso? Vamos aprender a respeitar as pessoas do jeito que elas são. O que você pode dizer sobre a afirmação dos versos? Do verso importante é ser bom. O que você entende? Vou deixar essa daí para você conversar com alguém aí na sua casa, tá certo? Para você, o que quer dizer essa afirmação? O importante é ser bom. Diga aí, converse com alguém na sua casa sobre essa pergunta, tá certo? E o que você entende por desigualdade? Também vou deixar essa daí para você conversar aí na sua casa com alguém, tá certo? Sobre esse assunto. Meus amores, agora nós vamos para a página 68, que vai falar sobre os direitos universais dos seres humanos, tá certo? Então, eu gostaria que você acompanhasse a explicação e a leitura, porque também temos uma interpretação desse texto, tá certo? Relacionada a esse assunto. Tá bom, meus amores? Só vou desligar aqui a câmera para melhor visualização, tá bom? No cheiro. Vamos lá, dando continuidade aqui. Leia com o professor e com a turma o texto a seguir. Depois responda o que se pede. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Fala aí o texto sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Já ouviu falar sobre isso? Pois vamos ver agora do que se trata, tá certo? Preste atenção. Trata-se de um documento publicado pela Organização das Nações Unidas, ONU. ONU significa Organização das Nações Unidas, tá certo? Em 1948, em Paris, na França, que já foi traduzido em mais de 360 idiomas, é o documento mais traduzido do mundo, sabia? Então, esse direito, Declaração do Direito Universal, é um documento, tá certo? Que foi realizado, escrito, na verdade, por vários países, várias nações, né? Nações se refere a países. E aí eles fizeram esse documento, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos está escrito tudo aquilo que as pessoas precisam para ter uma vida plena e feliz, tá certo? Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz aquilo que o ser humano precisa, os direitos dele, tá certo? Quais são os direitos das pessoas, certo? E esse é um documento muito importante, mas será que ele é colocado em prática no mundo? Vamos ver aqui alguns trechos desse documento, né? Nós temos aí, ó, um dos trechos, certo? É um documento muito grande, aqui nós temos 2 trechos, 2 artigos. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, certo? Então, é um dever, todo ser humano tem que ter, né, saúde, tem que ter acesso à saúde, né? Tem que ter alimentação adequada, vestimentas, né? Se vestir adequadamente. Todo ser humano precisa ter um lugar para morar, né? Cuidados médicos,
Mas acontece que nem todas as pessoas têm isso, né? Mas é um direito dele, né? Tem um lugar para morar, pelo menos, não é isso? O próximo artigo diz o seguinte: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Não é isso? É um direito do ser humano ter um emprego para ele viver dignamente, não é isso? Mas tem muitas pessoas que estão desempregadas nesse momento, né? Atrás de emprego por causa das condições que está difícil, não é isso? Mas é um direito de todo cidadão ter um trabalho, tá certo? Então, meus amores, de acordo com essas declarações, com esse artigo, você vai responder essas perguntinhas aí, tá certo? Primeira diz o seguinte: o que representa a sigla ONU? Aí você olha aí no texto que a tia Vânia leu, que tem o significado. 2. Qual o nome da declaração publicada pela ONU em 1948 em Paris? Como é o nome dessa declaração? 3. O fato de a declaração ser universal representa que ela é feita para todas as pessoas do mundo ou para as pessoas de um país. Quando se fala em universal, se refere a todas as nações, né? Todos os países. 4. Porque é importante haver um documento que garante os direitos das pessoas para uma vida plena e feliz? O que você acha? Você acha que é importante esse documento? Precisaria ter esse documento para organizar o mundo ou não? Qual é a sua opinião? 5. No espaço a seguir, continue a ilustração da página anterior, compondo pessoas diferentes. Aí você vai continuar, olha só, gente. Você vai continuar vendo aqui as pessoas, você vai continuar aqui, ó, nesse espaço branco, a desenhando pessoas diferentes. Observe as características aí, ó, das pessoas. Aí você vai desenhar, tá bom? Pessoas diferentes. Continuar o desenho nesse espaço, tá certo? Observe aí nesse espaço. Tá faltando o índio, né? Ó, tá faltando o índio, que não tem, né? Tá faltando... se você observar lá na página de abertura, 66 e 67, tem várias nacionalidades, pessoas que representam vários países, né? Uma muito conhecida que a gente vê é os árabes, né? Aquelas mulheres com aquele véu, né? E aí não tem. Então, você vai continuar, tá bom? Na questão 5, desenhando aí esses povos, tá bom? Para completar as nações mundiais, tá certo, meus amores? Essa é a nossa atividade de hoje, bem simples, somente interpretação textual. Capriche na sua atividade, me envie que eu quero ver tudinho, tá bom? Um cheiro no olho e até mais. Tchau!